Muitas batalhas venci, muitas ainda vou enfrentar. Muitas vezes vou cair, mas sempre vou levantar. Meu escudo é minha fé, minha espada é o orixá. Tenho o corpo fechado nas rezas do Jacutá. Quando eu caí, Pai Ogum me levantou. Quando eu sofri, Mãe Oxum me amparou. Me vi perdido, Exu veio me guiar. Estava com fome, Oxóssi me ensinou a caçar. Fui humilhado. Queridos macumbeiros do Templo de Umbanda Herê Frederico, aí participando das homenagens do nosso 4º aniversário. Eu não poderia filmar de outro lugar diferente, né? Tá aqui, ó, nosso antigo Congá, o famoso quartinho do Morfo, onde tudo começou. Eu vou quebrar o protocolo como diabo, vocês já me conhecem, e não vou falar 3 palavras para definir a nossa casa, mas vou me firmar numa frase que a gente se escora, dita pelo velho sábio. Aqui no Templo de Umbanda Herê Frederico, quando um ri, todos riem. Quando um chora, todos choram. Saravá, corrente maravilhosa. Abraço. Para definir o terreiro de Umbanda Herê Frederico em 3 palavras: revolucionário, benevolente, caridoso. Para mim, o Templo Herê Frederico é compreensão, acolhimento e esperança. Bom, gente, defini o Templo de Umbanda Herê Frederico em 3 palavras. Vamos lá. Evolução, amor e caridade. Tem mais um tanto. Bom, para definir o Templo Herê Frederico em 3 palavras: é amor, fraternidade e paz. Bom, apesar de ter muitas palavras para definir o nosso tempo, já que é para usar apenas 3, eu vou usar a palavra caridade, amor e união. Gente, para definir o Templo de Umbanda Herê Frederico em 3 palavras: amor, gratidão e esperança. 3 palavras para poder definir o Templo de Umbanda Herê Frederico: esperança, vibração e caridade. Templo de Umbanda Herê Frederico, para mim, eu queria resumir em várias palavras, né? Mas como são só 3, é paz, amor e harmonia. Defina Templo de Umbanda Herê Frederico em 3 palavras. É difícil definir em 3 palavras quando um lugar muda vidas, e esse lugar mudou minha vida. Eu defino em amor, cuidado e respeito. Bem, Templo de Umbanda Herê Frederico, para mim, definição em 3 palavras: amor, acolhimento e caridade. Bom, para mim, as 3 palavras que definem o Templo de Umbanda Herê Frederico são amor, evolução e família. Se fosse para definir o Templo de Umbanda Herê Frederico em 3 palavras, eu diria cumplicidade, dedicação e fé. Vamos lá. Templo de Umbanda Herê Frederico. Em 3 palavras. Para mim, é amor, caridade e acolhimento. Para mim, definir o Templo de Umbanda Herê Frederico em 3 palavras, eu diria, a primeira: tem muitas qualidades, muitas definições, mas a primeira é o acolhimento, que eu fui muito bem acolhida, é a caridade, que se presta com muito amor, e o amor, que eu fui muito bem recebida e me sinto muito amada. Sobre o Templo de Umbanda Herê Frederico, 3 palavras, eu resumiria o centro em fraternidade, amor e solidariedade. Se eu pudesse dizer 3 palavras sobre o Templo de Umbanda Herê Frederico, eu diria, em primeiro lugar, o nosso amor. Segundo, a empatia que todos temos lá dentro da nossa casa.
E terceiramente a prosperidade, que a gente sai muito melhor de lá. Bom, se eu pudesse dizer 3 palavras sobre o nosso amado templo de Umbanda Herê Frederico, seria leveza, alegria e carinho. 3 palavras para descrever o templo de Umbanda Herê Frederico. Primeiro, e para mim o mais importante de todos, é a caridade que a gente faz com o pessoal que necessita da nossa ajuda. Segundo, o amor ao próximo, lógico, e a humildade que todos nós temos no trabalho da casa. Para definir o templo de Umbanda Herê Frederico em 3 palavras, eu usaria amor, compaixão e caridade. Eu descreveria o templo de Umbanda Herê Frederico como amor, dedicação e fé. 3 palavras que eu usaria para descrever o templo de Umbanda Herê Frederico seria empatia, dedicação e amor. Templo de Umbanda Herê Frederico, descrito em 3 palavras: amor, caridade e perseverança. Como eu posso resumir o templo de Umbanda Herê Frederico em 3 palavras? Como resumir algo que se tornou tão importante, tão essencial na minha vida, em 3 adjetivos? Mas se eu puder resumir, eu vou resumir acolhimento, esperança e cuidado. Vamos lá. Templo de Umbanda Herê Frederico. Em 3 palavras. Para mim seria amor, família e esperança. 3 palavras que eu usaria para definir o templo de Umbanda Herê Frederico seria caridade, amor e respeito. 3 palavras para definir o templo de Umbanda Herê Frederico é amor, caridade e fé. 3 palavras para resumir o templo de Umbanda Herê Frederico, para mim seria esperança, fraternidade e afeto. O templo de Umbanda Herê Frederico é um lugar maravilhoso que não pode ser descrito só em 3 palavras. Mas se eu pudesse, seria paz, amor e caridade. Um lugar incrível e abençoado. O templo de Umbanda Herê Frederico é simplesmente amor, caridade e evolução. Quando eu caí, Pai Ogum me leva.